Bom, meus amigos, vamos então iniciar lá os nossos estudos de hoje. E estamos começando, vamos começar sim, Filomena, você perguntou lá atrás, mas eu estava no meio do evangelho e não respondi, mas nós vamos começar hoje falando sobre médiuns falantes. Vamos falar de médiuns falantes e com certeza vamos entrar nos médiuns videntes, né? Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Então, nos médiuns falantes, que se inicia no item 166, 166, Kardec nos diz assim: os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são propriamente médiuns falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos nos médiuns escreventes. Então, olha só, vamos dar uma paradinha aqui. O que acontece? Muita gente confunde médium falante com o médium audiente, porque o médium audiente, ele transmite, através da voz, aquilo que ele está ouvindo, né? Então, ele ouve do espírito e transmite. Então, há essa pequena confusão. Mas existe aquele médium que é o que nós chamamos propriamente dito de médium falante. E é isso que Kardec está esclarecendo aqui para nós. Quando o espírito ele age nos órgãos vocais, né, no aparelho fonador do médium, não passa pelo pensamento do médium, não passa pela mão, nem nada. Quer dizer, o médium não está ouvindo e falando, não. É o espírito falando através dos seus órgãos vocais. Tá? Assim como ele dá o exemplo aqui, quando o espírito utiliza simplesmente a mão lá do médium escrevente. Aí ele continua e diz assim: o espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. Então isso aqui é outra coisa importante. Todos nós médiums, né, que somos considerados médiums, temos algum ponto do nosso organismo que dá maior facilidade aos espíritos para se comunicarem através deles. Então, por isso que existe o médium audiente, existe o médium escrevente, o médium falante, o médium vidente, né? Então, o que o espírito faz? Ele examina o médium, né? Ele se aproxima do médium e ele vai ali tentar ver qual é o meio qual órgão que esse médium facilita ali a sua utilização. Por isso essa variedade aí na maneira dos médiuns se expressarem, né? Então ele está bem claro aqui, o espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um empresta as mãos, de outro as cordas vocais e de um terceiro os ouvidos. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora dos seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Por quê? É o espírito que está falando, né? Então não é o médium falando, nem ouvindo o que o espírito diz, é o espírito falando. Por isso que muitas vezes nós vamos ver médiuns assim simples, na questão do desenvolvimento intelectual, criaturas assim bem simples que não têm conhecimento intelectual nenhum, mas falando de coisas assim grandiosas, né? Falando de assuntos assim que necessitaria-se ter grande conhecimento, mas é o conhecimento do espírito. Você vê que ele diz aqui, o médium não passa nada pela mente do médium, e ele mesmo estranha. Aí nós temos aqui um esclarecimento do nosso tradutor, que é o professor Herculano,
que diz para nós uma coisa muito interessante. Ele diz assim: além dessas provas da independência do espírito comunicante, assinaladas por Kardec, devemos lembrar que numerosos casos da bibliografia mediúnica e das experiências cotidianas com a mediunidade nos mostram que o espírito pode tratar, através do médium, de assuntos a que este se furta e muitas vezes acusá-lo e chamar-lhe a atenção. Tá? Então, o espírito tem o conhecimento dele. Vai utilizar o médium independente do conhecimento do médium. O que o espírito procura no médium é o quê? No primeiro momento, é a possibilidade de se comunicar. Muito bem. Aí o que acontece? Quando o espírito começa a ficar, né, muito ligado a esse médium e começa a trabalhar muito assiduamente através desse médium, é o que o professor Herculano está falando aqui. O próprio espírito vai exigir que o médium adquira um conhecimento maior para facilitar a transmissão, a fala do espírito. Né? Nós tivemos um exemplo aqui na nossa casa espírita, no Centro Espírita Leon Denis, com o nosso dirigente, quando encarnado. Quando ele começou a trabalhar com o Dr. Hermann, que era um médium, que era um espírito médico, né? Ele tinha sido médico na Segunda Guerra Mundial, um alemão. O que acontecia? O nosso querido senhor Altivo, ele não tinha conhecimento nenhum de medicina. Não entendia nada. A formação intelectual dele era completamente inversa à medicina, era administrativa. Então ele não conhecia nada de medicina. E o que o Dr. Hermann fez com ele? Falou com que ele fosse estudar sobre medicina, principalmente sobre a medicina homeopática, para que ele pudesse facilitar, né, também a ação do Dr. Hermann na hora que ele estivesse fazendo as consultas dele. O médium colaborasse também. Então é isso que o professor Herculano está falando aqui. Quer dizer, o médium tem também que se identificar. Vocês vejam como Divaldo Franco com Joana de Ângeles. Né? O que Divaldo Franco teve que fazer? Estudar lá também um pouco de psicologia, né? Vamos dizer assim. Para quê? Para que ele pudesse... a Joana tivesse mais facilidade de se expressar através dele, até por conta das palavras mesmo, né? Aí Kardec continua assim dizendo para nós: embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Por que o médium raramente se lembra do que disse? Porque não passou pela sua mente, mas simplesmente só pelo aparelho fonador, pelas cordas vocais. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar com este, como o faz no caso de médium audiente. Então, o espírito está falando ali, através do médium, você pode conversar com ele. E aí a gente vai entender o porquê que muitas das vezes o médium não se lembra. Então, existe caso assim. Isso é assim, nessa situação do médium falante. Porque, normalmente, o médium tem que se lembrar, sim, do que o espírito está fazendo, utilizando com o seu corpo. Então, essa desculpa aí de que eu não me lembro de nada, por isso que eu fiz isso, como a gente vê em determinadas situações aí, as coisas sendo realizadas e a culpa sendo dos espíritos, a gente já fica com o olhinho assim meio, né, espantado, já presta mais atenção, porque sabe, quando a gente estuda a doutrina espírita aqui, a gente sabe que isso não existe. O médium não deve se deixar dominar pelo espírito. Agora, nós temos esse caso aqui, que o médium utiliza as cordas vocais do espírito. É uma mediunidade, um estilo assim de mediunidade um pouco rara, né? Porque na maioria das vezes o que a gente encontra mesmo são os médiuns videntes ou os médiuns falantes, que sabem o que estão falando, né? Se lembram propriamente dito.
Aí Kardec ainda continua e diz assim: mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Olha só. Há os que têm intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos a tratar dessa variedade quando nos referirmos aos médiuns intuitivos, né? Então, eles se lembram, podem se lembrar também, basta que estudem e que tenham esse conhecimento, saibam como vão utilizar a técnica, né? A Cris coloca para nós: Beth, mas existe a questão do médium consciente e inconsciente, independente do tipo de médium. Não, mas olha só, esse médium consciente e inconsciente que você está se referindo é nesse sentido. Por exemplo, o médium que é médium falante. E não é ele que vai determinar o que o espírito vai usar dele, né? Então, o espírito vai utilizar a voz. Simplesmente. Eu só preciso da voz desse médium. Aí, isso é uma coisa que não depende do médium, e sim do espírito. Por isso que a gente diz que ele é inconsciente. A mesma coisa lá no caso das mãos, quando ele utiliza as mãos, só as mãos do médium. Então, o médium escreve, o espírito utiliza a mão, o médium está escrevendo e não impõe a sua vontade, não tem ali nenhum desejo do médium naquele momento que está escrito, que o espírito está utilizando a mão, que nós chamamos de médium mecânico, né? Então, por isso nós chamamos que é inconsciente. Mas o médium que estuda, um médium que tem o conhecimento do processo mediúnico, como as coisas acontecem, ele, é o que Kardec está dizendo aqui, ó, a passividade, nem sempre essa passividade do médium é completa. O médium ele tem que estar atento para isso. Porque senão o que vai acontecer? O espírito vai tomar o corpo do médium e sair por aí fazendo bobagem. Só acontece isso justamente com aqueles que não têm esse conhecimento. Então a gente vê isso principalmente, não estou aqui criticando nem falando mal, estou dando um exemplo, porque já fui observar, já fui frequentar um centro de Umbanda para ver como é o processo e tudo. E não lá a gente vê muito isso. Mas por quê? Por displicência do médium. Porque na realidade não existe médium inconsciente, quer dizer, aquele que não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo porque ele não tem o conhecimento. Mas muitas das vezes eles têm o conhecimento e sabem sim o que estão fazendo, o que estão falando, o que estão realizando. Kardec está sendo bem claro aqui. E é nosso dever como médium termos esse conhecimento. A gente não pode entregar assim o nosso corpo para o espírito fazer o que quer, utilizar o que quer e sair fazendo, que vai fazer besteira se não tivesse controle, né? Então, na realidade, essa questão do consciente e inconsciente não tem nada a ver com um tipo de mediunidade, né? É no sentido do... No caso, o médium não determina qual órgão dele que vai ser utilizado. Não é o médium que determina. Ele tem a facilidade, ele dá a possibilidade maior para determinados órgãos que o espírito utiliza, daí é que a gente pode chamar de inconsciente, porque, por exemplo, no caso do médium falante, não passa pela mente do médium. No caso do médium escrevente, não passa pela mente do médium, mas o médium ouve o que está sendo dito. Então, ele sabe o que ele está falando. Eu não sei se está dando para entender, né? Por exemplo, quando nós falamos, nós ouvimos o que nós estamos dizendo. Então, mesmo o médium sendo utilizado só a sua voz, ele está usando. É isso aí, Dudu, né? Ele está utilizando a voz e a voz está produzindo o som e o médium está ouvindo. Então, ele não determina o que vai ser dito. A diferença está aí. Ele não determina, ele não interfere no que está sendo dito, mas ele ouve. Até porque ele nem pode justamente por isso, porque está sendo utilizado somente o órgão das cordas vocais, os órgãos vocais. Então, ele não pode determinar.
Quando ele é um médium que passa pela mente, né, no caso do médium audiente, do médium falante, desculpem, do médium audiente, é diferente, porque ele ouve o espírito e transmite. E aí a gente que conversa com os médiuns, né, que tem essa faculdade, né, são os médiuns audientes, que fazem, normalmente fazem a psicofonia, quer dizer, transmite o pensamento do espírito, eles têm uma dificuldade muito grande para poder transmitir através da palavra o que os médiuns, o que os espíritos estão dizendo, porque o espírito ele fala com o pensamento, ele não utiliza a voz. Ele está falando com o médium pelo pensamento, e o pensamento é mais rápido do que a voz, né? A gente pensa muito mais rápido do que fala. Numa medição assim, o pensamento está na frente. Quando você fala, o pensamento já foi. Você já pensou. Então, às vezes, eles têm dificuldades. Eu pergunto muito, que eu fico questionando, né, como é que é o processo. Então, eles já me esclareceram isso. Às vezes, tem muita dificuldade no sentido de que, justamente pelo fato do pensamento ser mais rápido. O que não acontece no caso do médium escrevente. Porque o médium ali, aliás, do médium falante, desculpe. O médium ali, ele não tem que transmitir, né? É o espírito que está usando a voz. Então, não tem essa dificuldade de entender, mas ele está ouvindo. Por isso que Kardec diz aqui, ó, nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Ele sabe o que está acontecendo, né? Mas ele diz que nós vamos falar mais disso quando chegarmos lá na frente nos médiuns intuitivos. E a gente tem aqui também um esclarecimento para reforçar esse pensamento de Kardec do professor Herculano, que ele diz assim, ó, os médiuns falantes, chamados entre nós de médios de incorporação, dividem-se assim em duas classes bem conhecidas, dos médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Aos conscientes é que Kardec dava acertadamente a designação de intuitivos. Aliás, essa divisão existe em todas as modalidades mediúnicas, né? Tá bom, Dudu, vai lá. Tá picotando para todo mundo? Vamos ver. Se ficar ruim, a gente então para, tá? Vai lá, tenta. Bom, claro, então ficou aí para vocês esse médium falante. Tá, então peraí, vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vou voltar, tá bom? Vai ficar complicada a gravação, viu, Dudu? Mas eu vou sair e vou voltar. Vamos ver se ele volta, se melhora. Pois é, para uns está bom, para outros que está com problema, né? Então fica complicado. Isso, Cris. Os médiuns falantes são chamados médiuns de incorporação. São aqueles médiuns que trabalham muito no trabalho, no momento na reunião que os centros fazem. Antigamente chamava desobsessão, né? Agora nós chamamos de atendimento aos espíritos sofredores. Então, no trabalho que nós chamávamos de desobsessão, são os médiuns que têm a facilidade de dar essa passagem para o espírito utilizar a voz. Então, você vê que ali, naquela reunião, o espírito sai falando o que ele está sentindo, o que ele está passando, como é que está a situação dele, mas o médium, dependendo da situação do espírito, o médium pode até controlar um pouquinho o que o espírito vai falar. Então, é nesse caso aí, é o que o professor Herculano esclarece para nós, são os médiuns de incorporação, quer dizer, esses não estão traduzindo o que o espírito está falando. O espírito fala e ele produz diretamente o que o espírito. Por isso que eles vêm, eles choram, eles reclamam, muitas das vezes eles até xingam, usam palavras assim de baixo calão. Por quê? Porque é o espírito que está falando, né? E não o médium. Só que lá na Umbanda, por conta dessa falta do conhecimento, né, o que acontece?
Por conta dessa falta do conhecimento, os médiuns não têm esse estudo de como é feito, eles se deixam que o espírito faça o que quer. Então você encontra situações que não faz parte do processo, né? Porque não é assim. Você não tem que deixar o seu corpo, entregar o seu corpo para o espírito fazer o que quer. Então aí a gente encontra lá na Umbanda, principalmente aquelas casas que não levam o trabalho muito a sério, né? A gente sabe disso, infelizmente, a gente sabe que tem isso. A gente encontra lá coisas assim absurdas. Você quer ver, por exemplo, numa festa de criança, né, que eles chamam de festa de criança, na época de Corme e Damião, você vai ver lá os médiuns incorporados com criança comendo bolo, fazendo lambança, jogando bolo na cara das pessoas, passando bolo na boca das pessoas, e guaraná, aquela confusão toda. Quer dizer, um médium esclarecido, ele jamais faria isso. Ele não pode deixar que o espírito faça dele um fantoche. Ele não é fantoche de espírito. Como os espíritos não são nossos fantoches, nós também não somos fantoches de espírito. Quer dizer, você não vê isso na casa espírita. Por quê? Porque na casa espírita existe o estudo, existe o esclarecimento para que a gente possa trabalhar a nossa mediunidade. E a gente não ser utilizado por espíritos. Senão a gente vai fazer, se for assim, vai virar uma bagunça total. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí na rua, falando sozinho, fazendo coisas, né, que não deveriam fazer. Estão ali tomadas por espírito. Por quê? Porque não tem consciência de não deixar que isso aconteça. É isso aí, Dudu. Muita gente até vai. Eu conheço pessoas que vão para essas festas simplesmente para isso aí, para se divertir. Né? Para rir com as crianças, para fazer bagunça lá com as crianças. E aí isso não é normal. Você vê. Pois é, né, Filomena? Agora você falou tudo. Você vê, eu já vi, poxa, pessoas, senhoras, assim, de uma certa idade, que trabalham nessas casas, lá incorporadas com crianças, fazendo coisas que se tornam ridículas, né? Porque não tem nada a ver. E isso não é o correto, não deveria ser. Mas, enfim, é a religião deles lá, é como eles agem, como eles acham que está certo, a gente não tem aqui que condenar, né? Nós estamos citando como exemplo para a gente saber que a doutrina espírita, os espíritos nos esclarecem isso. Não existe necessidade disso. Acontece aquilo lá por conta também das pessoas que vão para lá. Tem gente que vai para lá bater palma, então aí eles fazem isso, tá bom? Bom, vamos falar agora dos médiuns videntes. Aqui. Ele diz assim: os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Né? É outra faculdade também que a gente encontra muita confusão nesse meio. Tá? Uma coisa é você ser médium vidente. Outra coisa é você ver lá uma vez ou outra, ou por alguma necessidade, você vê algum espírito. Mas Kardec vai esclarecer isso aqui muito bem para nós. Então ele diz assim: há os que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo. É raro que essa faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Então, vamos lá entender isso que Kardec está falando aqui para nós. Então, ele diz assim, ó: médiuns videntes são dotados da faculdade de ver espírito. Então, o médium vidente é aquele que tem essa possibilidade de ver o espírito, tanto quando está acordado, como quando está dormindo. Né? Estado sonambúlico aqui é no estado de dormindo. Então, o médium, ele tem essa possibilidade. Agora, é o que ele fala aqui embaixo. Você não fica 24 horas por dia vendo o espírito, porque senão você ia ficar louco.
você tem a evidência, você vê os espíritos numa crise súbita ou passageira, ou seja, quando há necessidade. Então, por exemplo, se você vai a uma casa pela primeira vez e você é médium vidente, normalmente você consegue ver o que está acontecendo espiritualmente dentro daquela casa espírita. Então, se você está ali assistindo uma reunião, você tem a possibilidade de ver os espíritos que estão ali juntos, né? Quando há uma necessidade, você vê os espíritos que estão agindo no ambiente que você se encontra. Agora, não é todo lugar que você vai e a toda hora que você queira que você vai ver espírito. Não é assim. Então, essas criaturas que agem dessa maneira, é como naquele caso, né? Aqui no Rio a gente tem muito isso. Casas, eles agora chamam de consultório espiritual, em que o médium fica ali de 8 da manhã às 8 da noite, sentado lá numa cadeira, com seus aparatos lá, dando consultas. Isso não existe. Um espírito sério, primeiro que o espírito sério, ele tem a casa espírita para ele fazer o seu trabalho, suas consultas, não vai ser na casa de ninguém particularmente. E outra coisa, ele não fica de 8 da manhã às 8 da noite ali dando consulta. Então a gente já percebe, quando você lê uma plaquinha dessa, vê um anúncio desse, né? Fulano de tal, o médico, o espírito tal, vai resolver todos os seus problemas de amor, disso, daquilo e não sei mais o quê. O que acontece? Tenha cuidado. É isso aí, Astoreide. Isso mesmo, Astoreide. Não é nem, no caso, não é nem consulta, né? Eles estão colocando, aqui no Rio já se chama consultório espiritual. A plaquinha lá, consultório espiritual. Venha resolver todos os seus problemas com o espírito tal, tal, tal. Aí começa a citar os problemas, né? E o que acontece? Na seriedade, né, numa casa séria, é isso que você acabou de falar ali, gente. Eu não falar, vou me consultar. Não, você não vai se consultar. Você vai pedir uma orientação. Você vai lá tentar receber uma orientação. E o espírito tem aquele horário determinado para isso. Por exemplo, na nossa casa espírita, no Centro Espírita Leon Denis, nós temos um trabalho de orientação espiritual às quartas e aos sábados. Nas reuniões das 15 horas, das 17 e das 19. Fora disso, não adianta você ir lá que você não vai ter consulta com orientação nenhuma. Você quer uma orientação, você tem que ir nesse horário e vai lá escrever. Na nossa casa é através do receituário. Nós chamamos de receituário porque é através da escrita e os espíritos respondem também com escrita, né? O que o Dudu está colocando aí? Eu tenho vidência, mas acontece que por vezes eu vejo mesmo com os meus olhos e por outras eu vejo através de pensamento. Não sei se me explico bem, mas não com meus olhos, mas como se fosse uma imaginação. Mas isso só acontece no centro, às vezes fora de casa. Essa vidência segunda que falei, sempre achei que poderia ser anímica, mas ninguém consegue me explicar. Dudu, pelo meu conhecimento, né, o que eu conheço de doutrina espírita, de mediunidade, que não é lá grande coisa, mas dá para o gasto, eu vejo assim, não existe médium vidente do pensamento. O médium vidente, ele vê. O que a gente sabe é que ele não vê com os olhos, ele não vê com os olhos, todo médium vidente, ele na realidade, ele não está vendo com os olhos do corpo, tá? Então, tanto que se você fechar os seus olhos, você vai continuar vendo o espírito. Né? Se você é um médium vidente e tem lá, você entra no local e você está vendo os espíritos, você pode fechar os seus olhos que você vai continuar vendo os espíritos. Então você não está vendo com seus olhos físicos. Né? Agora, quanto ao pensamento, é como se você diz aí, como se fosse uma imaginação. Isso é mais ou menos, né?
Tenta fechar os olhos. Se você fechar os olhos e não ver os espíritos, então você não está sendo médium vidente. Porque Kardec ainda vai... Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Agora, esse lance aí do pensamento o nosso pensamento, ele é criador. Tá? O nosso pensamento, ele é criador. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre a nossa imaginação. Né? Então a gente tem... Aí é uma coisa, Dudu, que tem que ser você que vai ter que distinguir se é uma coisa sua, imaginação sua, ou se você está vendo mesmo aquilo. Agora, ver com o pensamento, eu nunca ouvi dizer. Ver com o pensamento, eu não conheço isso aí. Eu sei que você tem imaginação, né? As imagens. Poderíamos chamar de intuitivo, sim, Cris. Aí eu já concordo, entendeu? Poderíamos chamar de uma visão intuitiva, né? Aqueles lances que vêm na nossa mente de situações até que você depois se lembra que já passou por aquilo, né? Então, isso aí mas é a tua mente, é o teu pensamento. Não é visão. Eu não sei, não tem assim uma palavra, né? É coisa da nossa mente, entendeu? É intuitivo. Não é a visão, essa visão mediúnica. Isso não significa que você seja médium vidente, porque você não vê com o pensamento, você tem aqueles lances ali. A Carmen coloca... É isso aí, Braz, meio animismo, né? Não, você não está ficando louco. Não. Olha, isso aqui que o Astroade colocou aqui acontece muito comigo. Só que eu não fico vendo artista de cinema, não. Eu vejo figuras mesmo, né? Rostos estranhos, quando eu fecho os olhos assim, principalmente quando vou dormir. Deito assim, a gente faz as nossas preces, a nossa oração, e aí eu fecho os olhos e começa a aparecer imagens na minha mente. Mas são imagens mental, tá? E aquilo ali não existe. Então... Aquilo ali não existe. Eu fecho os olhos assim, vejo figuras estranhas, pessoas que eu não conheço, rosto que eu nunca vi na minha vida, até local mesmo, mas isso aí é da nossa mente. Aí é uma coisa lá que a psique explica, né? Somos normais, claro que somos normais. Tem nada de louco aí. Agora, deixa eu ver o que a Carmen colocou aqui. A Carmen diz, compreende isso... Ai, esse negócio toda hora perguntando se eu quero instalar, meu Deus. Às vezes até falo e não quero ver isso, mas não adianta. Carmen, você é médium vidente? Se você é médium vidente, sim, a gente imagina e de repente está vendo mesmo, né, Astroide? Se você é médium vidente, você vai ver, querida. Não adianta. Você veio com essa faculdade, você vai ver e não adianta você fugir e que não quer ver, porque não tem como, tá? É uma faculdade que você tem de ver, que eu particularmente digo assim, sinto muito por você, porque a gente não vê só coisas bonitas, né? A gente vê coisas não muito bonitas também. Então, não é muito agradável, né? A gente ser médium vidente. Eu, graças a Deus, não sou e nem gostaria de ser vidente, porque você vê coisas que não. Mas vamos continuar aqui, que Kardec vai falando tudo isso aqui para nós. Então, olha só, voltando aqui o texto, para a gente não perder o raciocínio, ele diz assim, há os que gozam dessa faculdade em estado normal e há aqueles que... só no estado sonambúlico. Aí ele diz, é raro que essa faculdade seja permanente, aquilo que eu falei, você não fica vendo espírito 24 horas por dia, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Aí ele diz assim, podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista,
O que é a segunda vista? É aquilo que eu estava falando. Você não vê com os olhos físicos. Você está vendo com os olhos da alma. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de vidência. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, nas manifestações visuais. Nós vimos isso lá. Quando nós encontramos com espíritos em sonho, então nós vamos dormir e o nosso espírito sai, né? Eu saio, deito, durmo, o corpo descansa e eu saio. Vou à luta, vou buscar os meus interesses. E nessas idas, nessas viagens que a gente faz noturna, o que acontece? Nós vamos encontrar com espíritos. Pessoas que já desencarnaram, que estão lá na espiritualidade, a gente sonha. Isso não quer dizer, é o que Kardec está explicando aqui, que seja uma espécie de mediunidade de evidência. A mediunidade de evidência, ela só é caracterizada mesmo quando nós enxergamos, né, vemos os espíritos quando nós estamos em estado normal. Ou também, como ele fala aqui, no estado sonambúlico, mas é de maneira diferente. Não é como no sonho. Sonho é uma emancipação da alma, que você sai e vai até encontrar com os espíritos, diferente do estado ali sonambúlico, que você está em estado de ver, né? Boa noite, Sandra, bem-vinda. Aí ele continua assim, ó, o médium vidente acredita, pena que o Dudu saiu aí, não vai escutar isso, mas olha só. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os que têm a dupla vista. Mas, na realidade, é a alma que vê e, por essa razão, eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. Então, se você está vendo o espírito, fechou o olho, se você é médium vidente, você vai continuar vendo o espírito. Se você fechou o olho e não está vendo, então não é espírito que você está vendo. Tá? Dessa maneira, ele diz assim, um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. E o professor Herculano traz uma explicação para a gente aqui e diz assim, note-se a razão da expressão segunda vista e dupla vista, que ressalta claramente essa explicação de Kardec. A vidência propriamente dita independe dos olhos materiais. Por isso que ele disse aqui que um cego pode ser médium vidente. Porque é uma visão anímica e a alma vê fora do corpo. É o que a parapsicologia chama hoje de percepção extrasensorial. A dupla vista se manifesta sempre com um desdobramento da visão normal. Um cego não tem dupla vista, mas apenas vidência. Então vamos ver o que ele está falando aqui. Você se emancipa, você tem a capacidade de emancipar e ver o que está acontecendo em determinado local, distante de você. E isso é o que nós chamamos de dupla vista. O que ele chama de... aí perdi aqui o termo. O que ele chama de enxergar, de médium vidente, é aquele que você está aqui e vê o espírito. Fechou o olho, continua vendo. Então é a diferença de segunda vista e dupla vista. A dupla vista é quando você se emancipa, você entra num estado, né, de sonambúlico, se emancipa, vai a determinado lugar e vê alguma coisa, vê uma situação, vê um espírito, vê o que está acontecendo ali. Um caso muito famoso é do Santo Antônio de Pádua, né? Através da emancipação, ele viu o que estava acontecendo em outro lugar. Eurípides de Barçanufo também tinha muito essa possibilidade. Então você vê existem vários médiuns com essa possibilidade. Se emancipam e veem o que está acontecendo. Isso não é médium vidente. Tá? Não é médium vidente. Isso nós chamamos de dupla vista. Agora, quando você está com seus olhos bem abertos, né, estado de vigília, e você vê os espíritos,
Aí você vai testar se você está vendo o espírito mesmo nessa maneira. Você fechou o olho, os espíritos continuam ali. Por quê? Porque você não está vendo com os olhos físicos, com os olhos do corpo. É o que ele diz aqui, você está vendo com os olhos da alma, tá? Aí ele continua, seria interessante fazer um estudo sobre essa questão, verificando se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Eu conheci um cego aqui no Rio de Janeiro, quem é daqui do Rio de Janeiro conhece muito, conheceu já, ele está desencarnado já, mas era o Luiz Antônio Mileco, inclusive ele era um dos fundadores lá da SPLEB, que é uma associação aqui para médiuns cegos espíritas. Eles produzem os livros da codificação em braille, tudo, gravação, para facilitar o estudo dos cegos. Então ele dizia que tanto que ele conhecia a cor, ele conhecia claridade, conhecia escuro, conhecia ambiente, porque ele tinha a vidência, ele era médium vidente. Então ele não tinha a visão física, mas ele tinha a visão espiritual. Engraçado, né? Aí é que está a diferença. Ele enxergava, ele via o lado espiritual, mas ele não via o lado físico. Então, às vezes, quando ele vinha no nosso centro fazer palestra, ele dizia que ele via tudo o que estava acontecendo espiritualmente dentro do salão. Os espíritos se manifestando, os espíritos ali ajudando as tarefas que eles ficam realizando, enquanto a gente está numa sessão, num culto. Mas, normalmente, ele não via a parte física. Então, por exemplo, ele via um espírito, mas se eu estivesse na frente dele, ele não me enxergava. Interessante isso, né? Ele via o lado espiritual. Então, os médios, o cego que é vidente, ele vê o lado espiritual, mas ele não vê a parte física. Porque o físico é por conta dos olhos físicos, né? Aí ele diz assim, seria interessante fazer um estudo sobre essa questão, verificando se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que viveram na Terra como cegos, nos disseram que tinham, pela alma, a percepção de alguns objetos e que não estavam mergulhados numa escuridão completa, né? Acho que a gente coloca ali, se ele visse um espírito sentado, não veria a cadeira. Sim, sim. Ou até poderia ver a cadeira, presta bem atenção, Astro, porque o espírito estaria sentado numa cadeira que poderíamos ser chamado de uma cadeira espiritual, né? Poderia ter ali a semelhança da cadeira física. E ele está sentado ali. Mas o que ele estaria vendo não é o físico. Tá? Ele estaria vendo, porque se fosse assim, olha só, ele andando na rua normalmente, ele estaria vendo o ambiente físico. Ele não seria cego, né? Isso aí, pode ser, isso aí, ideoplastia. Mas o que ele está falando? O que ele dizia, né? Ele via o lado espiritual. Mas também não era 24 horas por dia que ele via, não. Era como qualquer médium vidente. Era quando tinha necessidade, ele via o mundo espiritual, né? Mas o mundo físico ele não enxergava nada. A não ser que esse mundo físico, né, as coisas desse mundo físico, fizesse parte desse mundo espiritual, que ele estaria vendo. Tá bom? É por aí. Aí ele diz assim, ó, devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos, né? O Astro coloca para nós assim, para que haja evidência, há que ter afinidades entre o médium e o espírito. Sim, com certeza, né? A mediunidade, a necessidade, a afinidade vai fazer aí por conta da necessidade, porque é o que Kardec falou lá em cima, né? As pessoas acham que porque é médium vidente, ele está vendo tudo a toda hora. Não, não é assim.
Ele vê com mais facilidade, ele tem a facilidade, a possibilidade de ver o mundo espiritual. Mas não é a todo instante. Né? Não é a todo instante. E também não vê só o que quer. Ele vê o que precisa ver. Por isso que eu falei aqui ainda agora. Ser médium vidente tem que ser corajoso. Porque vai ver coisas, né, que... Não, eu não considero como afinidade, sabe? Afinidade seria quando o médium trabalha com determinado espírito. Aí sim, tem afinidade. Né? Por exemplo, o Dr. Herman trabalhava com o nosso altivo, eles tinham afinidade. Mas no caso do médium vidente, ele está vendo o mundo espiritual, independente do espírito que seja. Tanto que eu tenho um amigo que ele era médium vidente, só que ele não é espírita, ele é um bandista. Então, o que ele falava muito para mim assim: Beth, eu tenho essa faculdade, mas eu não desejo ela para ninguém, porque a gente vê coisas bonitas e coisas feias. Então ele dizia que quando ele ia lá aqui no Rio de Janeiro, tem uma feira chamada do Pavilhão de São Cristóvão, que é a Feira do Nordeste. Então lá tem barracas de comida, barracas de artesanato, de dança, de tudo. É muito bonita, né, essa feira. E ele disse assim, que toda vez que ele ia lá nessa feira, por conta da religião que ele frequentava, tá? Ele ia nessa feira, ele via coisas não muito agradáveis em determinados locais. Né? Por exemplo, ele quando passava por um bar, ele via coisas não muito agradáveis num bar. Tanto que ele dizia para mim assim, ó, evita passar no meio de uma calçada que tem um bar. Aqueles bares, né, que põem as mesinhas assim na calçada e tudo. Ele ainda falava para mim, quando você tiver que passar por ali, passa por fora. Não passa no meio do ambiente de um bar, porque é coisas assim não muito agradáveis, né? O Brás coloca, em Palmelo tinha um senhor que via duas dimensões ao mesmo tempo. Claro, você vê coisas bonitas e coisas feias, porque o mundo espiritual não tem também só coisas lindas, né? Tem lá os espíritos em trevas, tem os espíritos inferiores, tem os espíritos que vivem numa situação não muito agradável. E aí, o vidente, ele vê tudo, tá? Então, por isso que eu digo que nesse caso, Astro, não seria afinidade. Afinidade seria mais no caso da incorporação lá, da audiência, dos médiuns falantes, dos médiuns psicográficos. Por exemplo, Chico Xavier e Emmanuel, eles tinham uma afinidade muito grande para realizar o trabalho e a tarefa que cada um teve que cumprir aqui enquanto Chico esteve encarnado. Então ali existia afinidade. Mas no caso da vidência geral, não a gente não pode chamar que seja afinidade, porque você vê coisas que você não tem nada a ver com aquilo, né? Muita gente vê coisas que não tem nada a ver com aquilo. Bom, gente, nós vamos parar por aqui, porque já são 18h58, faltam 2 minutinhos. Bom, é o meu conhecimento, tá? Eu não sei se alguém tiver algum esclarecimento maior, coisa mais para falar. Esse é o que eu conheço, dos estudos que eu faço, do que a gente aprende na casa que a gente frequenta, é dessa maneira que eu estou falando, né? Porque afinidade é quando você tem pontos afins, né? Você não é afim com aquilo que não presta. E você vê, né? Dá mais uma espiadinha, qualquer novidade você traz para a gente. Sandra, você está me perguntando o que é clarividência. A clarividência é uma variação da vidência, tá? É mais ou menos isso, você também vê. Mas a gente vai falar nisso na próxima semana com mais detalhes. Isso, traz para nós. Mas vamos encerrar aqui o nosso estudo então, tá bom?